Eu penso que quem está com o coração para pregar, ele tem que ter em primeiro lugar o coração para servir. O Jesus disse, aquele que quer ser grande, seja aquele que sirva. Ele não diz que quer ser grande, seja aquele que pregue. Ele não diz que quem quer ser grande, seja aquele que conheça todas as exegeses da palavra. Mas eu creio que quando a gente serve, a gente começa a viver a palavra, que vai pregar lá na frente. A necessidade por conta da palavra, ela é suprida, porque a palavra, ela transforma a vida, né? A unção, ela é poderosa, ela faz as coisas acontecerem. Mas depois de suprida a necessidade, a pessoa tem que amar aquele que supriu e não se tornar mais só dependente das bênçãos, mas do abençoador. Então acho que o maior desafio de um pastor, seja ele qual for, é fazer com que as ovelhas, elas amem o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu pensamento, de toda a sua alma, porque quando a ovelha, ela está nessa posição de amar o Senhor, ela suporta tudo, ela se torna um servo fiel, avança no chamado, e é tudo que nós temos de expectativa. Seja muito bem-vindo, galerinha, e nossos irmãos e queridas irmãs também. Pessoal, dessa vez nós temos uns convidados aqui especiais que vocês não vão acreditar, certo, princesa? Certo. Então, Lele Flash Power aqui e Jéssica Medeiros vão apresentar para vocês agora quem que tá aí. Nós tivemos a honra, ninguém nada mais, nada menos do que pastor Francisco e Teresa, que tem uma bagagem gigantesca e muito conteúdo para compartilhar com a gente. Podcast Jovem na Visão, é isso? Pode na Visão, então, com vocês, pastor Francisco e Teresa. Pastor, muito obrigado. Teresa, muito obrigado por estarem aqui com a gente. É uma honra poder compartilhar um pouquinho da bagagem de vocês com a gente. Eu tenho certeza que jovens serão ricamente acrescentados. Amém, o prazer é nosso estar aqui, nos sentimos honrados, né? E obrigada pela confiança, né? É um privilégio mesmo, de falar para jovem. E nós criamos 3 filhos, homens, então a gente ajudou muito eles a entender o plano de Deus para a vida deles. Então assim, a gente se sente muito honrado mesmo, prazer estar aqui servindo vocês e amando esses jovens, que é um caminho muito bom. Muito obrigado. Então vou começar com a primeira pergunta e para ambos, né? Sim. Como que seria vocês administrar, começar esse ministério, né? Verbo da Vida da Lapa, começar esse ministério, ou a trajetória de vocês fazendo tudo isso como um casal? Eita. Sabe? Uhum. É um grande desafio, ao mesmo tempo é aquele amor envolvido, é tudo ao mesmo tempo, não é? É tudo ao mesmo tempo. Não dá para separar o amor da palavra, do ministério. Às vezes a pessoa, eu lembro que eu ouvia muito nas empresas onde eu trabalhei, você tem que deixar a sua vida pessoal lá fora. Não existe isso quando a gente fala de ministério. Sim. Né? A nossa vida pessoal, nossa vida ministerial é uma unidade. Né? Deus nos uniu em amor para um propósito, e eu creio que foi um bom propósito. Amém. E o amor só vai crescendo. É claro que o chamado para o evangelho aconteceu de forma diferente. Né? Eu fui chamado para o evangelho e para o ministério. Eu lembro que o dia que eu nasci de novo, Deus falou comigo. No dia que eu nasci. Amém. Você vai fazer o que aquele ministro que ministrou para mim a palavra está fazendo, levar a minha palavra para transformar a vida de pessoas. Amém. Porque minha vida foi transformada. Eu sabia desde aquele primeiro dia, minha vida nunca mais seria a mesma. Ela já buscava o Senhor, já frequentava a igreja, e eu, depois de um tempo, fui, mas graças a Deus, mas nós entendemos que havia um propósito de Deus para a nossa união e para servir ao Senhor. Amém. E aí, começar depois numa igreja, a igreja onde nós iniciamos em 2009, foi um caminhar crescente. Cada dia, a revelação daquilo que o Senhor tinha de plano ficou mais claro. E aí, Deus nos direcionou para começar. Mas vou deixar ela também falar um pouco daqui, que foi essa experiência dela. Para mim foi assim, para mim foi assustador. Quando ele veio falar para mim que Deus falou com ele para iniciarmos a igreja, eu disse para ele, você tá louco, você tá maluca, você é esposa de pastor. Não, eu tava fora de cogitação isso da minha vida. Mas ele sabiamente ficou aguardando eu ter convicção no meu coração.
Ele não me impôs, nós vamos iniciar uma igreja. Não, ele conversou o que Deus tinha falado com ele, aguardou o meu tempo para que Deus falasse ao meu coração. E quando Deus falou, aí nós botamos o pé no mar, meu filho, o mar se abriu. Oh, glória a Deus, hein? Porque assim, eu era executivo. Até antes de eu conhecer o Senhor, eu era executivo de uma multinacional. Sim. E no meu pensamento era, para que eu preciso de Deus? E esse é um engano que pessoas que já alcançaram um certo sucesso na vida, Sim. têm, e é um engano e é um erro. Achar que a gente vai ter um sucesso sem Deus. Não existe sucesso sem Deus. Yes. Amém. Não Yes. existe uma vida plena sem Deus estar envolvido. Amém. Mas eu acreditava que, porque eu já estava com algum sucesso profissional, que eu não precisava. Mas até o dia que o Senhor me encontrou e Ele me mostrou que com Ele eu teria muito sucesso. E era um sucesso duradouro. Sim. Mas assim, a questão do chamado para a igreja em si, como ela mencionou, eu estava em oração. Eu havia morado fora de São Paulo um tempo, voltei a morar em São Paulo e gastei um tempo orando. Tinha acabado de entrar numa nova empresa e gastei um tempo, Senhor, o que o Senhor tem? Porque eu percebia dentro de mim que tinha algo mais. Sim. Nós já desde o começo que eu converti ela também, nós servíamos na igreja. Aonde? Em que área? Na área que precisava. Exato. Glória a Deus. Fazendo O que precisa. o que precisava. A gente nunca ficou escolhendo, eu gosto disso, gosto daquilo. A gente sempre chegou para os nossos pastores assim, pastor, o que precisa? Você precisa lavar o banheiro, a gente vai lavar o banheiro. Oh, glória. Você precisa carregar uma caixa, a gente carrega uma caixa. Sim. Você precisa subir para prender uma lâmpada, se precisa cuidar da mesa de som, a gente sempre assim, aonde está a necessidade, nós queremos estar ajudando. Mas em oração, isso foi em 2003, e eu ouvi claramente dentro de mim, se prepara, para daqui a 5 anos, você iniciar a obra que eu falei com você no dia que você nasceu de novo. Amém. É claro que entre a minha conversão e esse 2003, eu dediquei tempo a estudar a palavra de Deus. Sim. Uma coisa que eu sabia, para eu crescer em Deus, eu preciso mergulhar estudando a Bíblia. Amém. E eu dizia para mim, eu não quero ser Maria vai com as outras, nem Mário vai com os outros. Sim. Eu queria conhecer da verdade, para poder falar da verdade, não falar de uma impressão, não de um pré-julgamento. E aí o Senhor me disse, prepara 5 anos. Falei com ela, Deus falou comigo. Ela disse, amém, falou. Mas então o Senhor vai falar comigo também. Porque eu também entendia que quando o Senhor falou aquilo comigo, não era uma obra para um casado, para eu fazer só. Sim. Ela tinha que estar envolvida com o coração e com o entendimento que era espiritual. Sim. E eu esperei até que ela orou e o Senhor confirmou com ela, com palavra, com versículo na Bíblia, que realmente ele estava no comando daquela história. Que na verdade ele recebeu a palavra 5 anos antes. Então ele ficou se preparando esses 5 anos. Quando chegou o 5º ano, que era o que Deus tinha falado, que ele veio falar, eu falei, olha, o negócio é sério mesmo. Ai, meu Deus, Agora o negócio vai. é Agora sério. vai, né? E eu falei para ele, eu preciso de uma palavra, e é essa palavra que nos baseia, nos alicerça até hoje. Sim. Êxodo 23, 20. Eis que eu envio um anjo à sua frente. Quando o Senhor Amém. me deu essa palavra, foi na madrugada, e eu acordei, eu ouvi meu nome, Sim. Tereza, e eu pensei que era ele que estava me acordando, e eu voltei a dormir e eu ouvi novamente, você me pediu uma palavra e eu estou te dando. E é essa palavra que nos segue há 17 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, não tem como a gente, é o que o Fran falou, não existe o ministério, a vida pessoal, a vida familiar. Eles estão juntos, cada um no seu espaço. Cada Respeitando, um né? respeitando seus espaços e limites. Sim. E é isso. Muito bom. O senhor falou uma coisa que é muito importante sobre chamado de pastor. E que o pastor ele serve em todas as áreas. Isso é importante relatar para vocês que estão nos assistindo agora aqui, né? Porque assim, tem muita gente que tem chamado para pastor, para pastorear, mas entende que, poxa, eu vou ser pastor porque eu vou estar pregando, eu vou estar ali, peraí. Que tem todo o ministério Antes envolvido. disso, tem um ministério envolvido. Vocês viram o pastor falando aqui. Você tem que estar pronto para limpar o banheiro, você tem que estar servir. pronto para servir primeiro, para aí conseguir fazer um pastoreio com excelência. Eu certo? creio assim, e o Senhor foi me mostrando assim, através de testemunhos de pessoas. Sim. E
a parte da pregação de púlpito é a menor parte do nosso chamado. Do trabalho. E a gente vai aprendendo, estudando a Bíblia, que ministério, eu quero ministério. A palavra ministério quer dizer serviço. Serviço. Então a pessoa tem que servir. E eu creio que a gente aprende muito servindo nos departamentos. Amém. E eu às vezes brinco, de certa forma, tornando uma coisa leve, é que eu sou um dos principais diáconos na igreja. Porque o diácono é aquele que vai servir aonde tem necessidade. Amém. Eu creio que a única atividade que eu não exerci com frequência e assim foi o departamento infantil, ainda que eu cuidei de criança. Sim. Nós fazíamos reunião no lar, sim. e tinha dias que ela estava pregando, eu ia para um espaço e eu ficava brincando com as crianças, na verdade elas brincando comigo. Mas assim, eu penso que quem está com o coração para pregar, ele tem que ter em primeiro lugar o coração para servir. O Jesus disse, aquele que quer ser grande, seja aquele que sirva. Ele não diz que quer ser grande, seja aquele que pregue. Ele não diz que quem quer ser grande, seja aquele que conheça todas as exegeses da palavra. Mas eu creio que quando a gente serve, a gente começa a viver a palavra que vai pregar lá na frente. E graças a Deus por isso que eu aprendi com os meus líderes, sirva. Sirva onde? Aonde tem necessidade. Jesus é o que mais serviu, né? Jesus é o que mais serviu, certo? Exato. Pastor, e vocês estão à frente da Igreja da Lapa, né? Uma igreja excelente. Eu tive o privilégio de estar lá várias vezes, mas como nós sabemos que tem uma graça para tudo isso, né, em todas as áreas da vida de vocês, mas nós sabemos também que tem grandes desafios. Uau! Né? Hoje, qual é o maior desafio de estar à frente de uma igreja? Eu penso que eu sempre respondo isso para as pessoas. Eu acho que o maior desafio da gente é fazer as pessoas seguirem Jesus de verdade. Porque as pessoas entram na igreja, elas entram, a maioria, né? Não estou dizendo que são todos, mas a maioria. Elas vêm por uma necessidade. A necessidade, por conta da palavra, ela é suprida. Porque a palavra, ela transforma a vida, né? A unção, ela é poderosa, ela faz as coisas acontecerem. Mas depois de suprida a necessidade, a pessoa tem que amar aquele que supriu. Amém. E não se tornar mais só dependente das bênçãos, mas do abençoador. Amém. Então, acho que o maior desafio de um pastor, seja ele qual for, é fazer com que as ovelhas, elas amem o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu pensamento, de toda a sua alma. E porque quando a ovelha, ela está nessa posição de amar o Senhor, ela suporta tudo, ela se torna um servo fiel, Amém. avança no chamado, e é tudo que nós temos de expectativas, né? Amém. E é exatamente isso. Uma das coisas e eu creio que o Senhor mesmo nos ensinou, junto, obviamente, com estudos e com modelos de homens de Deus, inspirados por Deus, Sim. nos ajudou muito a ver o seguinte: nunca chame atenção para você. Porque quem faz é o Senhor. Amém. A unção que opera é dele. Yes. Nós somos um recipiente. Uma vez, Teresa ministrando, falou assim, olha, eu sou como aquela mangueira do posto de gasolina. Quem é que exalta uma mangueira de posto? Olha, que mangueira ótima, foi por causa dela que meu carro andou mais. Não, é o combustível, Sim. é a unção, é o poder de Deus. Amém. Mas eu nunca vi ninguém exaltando a mangueira. Não. Nós somos o condutor. E a gente sempre entendeu isso, de levar as pessoas, confiem no Senhor. Ai, mas você, pastor, você orou, a pessoa foi curada. Eu falei, não, eu só fui a ministração, quem curou foi Deus. Nós Amém. sempre levamos as pessoas a confiar em Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. E um dos outros desafios é quando, e é caso clássico, as pessoas chegam, como Teresa disse, com várias dificuldades, ou na área familiar, ou na área da saúde, ou na área financeira. Sim. E a palavra de Deus é o remédio, é a solução para cada uma dessas áreas. E graças a Deus, pelo poder dele, o amor dele, as pessoas são tratadas e sanadas nessas áreas. Sim. Mas e aí, começa o que você quer? Onde você quer? Você está aqui por quê? É para amar o Senhor? E a gente começa a ensinar
princípios e valores. Depois dessa cura, né? Depois Exato. dessa libertação, Muito, isso, ao muito longo bom. da caminhada, as pessoas já vão percebendo Sim, que nós seguimos princípios. sim. O princípio da palavra, Amém. os valores da palavra, os fundamentos da palavra. Amém. Eu penso que aquilo que vão sustentar a pessoa quando ela estiver sozinha na casa dela. Sim, Ela precisa entender que a unção está sobre ela, que não é porque a gente tem mais tempo no evangelho que o poder é maior em nós. Talvez nós temos mais conhecimento e estudo, mas o Senhor, Ele é poderoso para fazer para qualquer pessoa que Exatamente. nasceu de Amém. novo, o Espírito Santo habita dentro dela, Amém. e ela pode buscar ao Senhor em intimidade, o Senhor vai dar instruções a ela. sim. O que nós não permitimos é sermos muleta, nem amuleto. Sim. Não, se eu ligar para o pastor vai resolver. Não, se você buscar o Senhor vai te dar a solução. Podemos ajudar, ensinar e Nós orar, somos suporte. mas nós né? nunca deixamos a Suporte, pessoa aquele que confiar tá em ali, nós. é como ter um filho, né? Para mim, uma ovelha é como ter é um filho que você tá ali para a hora que for preciso, para dar a mão, caiu, vem cá, te seguro. Mas o que a gente ensina muitas pessoas é a mesma unção que opera na minha vida, opera na sua. Mostrar o caminho, né? Mostrar o caminho. Esse é um dos maiores. Principalmente eu, me empenho muito fazer com que as pessoas entendam que o mesmo Deus que opera através da minha vida é o mesmo Deus que opera através da vida dela. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando nós iniciamos a igreja, aliás, antes de iniciar, o Senhor me deu algumas palavras que são, eu chamo hoje, dos pilares, que nos guiam até hoje. Ele falou, olha, uma pessoa para crescer precisa de equilíbrio. E para mim ele deu 3 pilares, ou um tripé. Esse tripé ele está fixo aqui porque ele tem apoio dos 3 lados. É o mínimo que uma estrutura precisa para estar sustentada. Vai estar segura, E né? ele falou, conhecimento da palavra é um pilar. Então motive, ajude as pessoas a conhecerem a palavra, porque a libertação veio pela palavra que é revelada, a pessoa entende Sim. o plano e a vontade de Deus e ela se torna livre daquilo que uma vez aprisionou. Amém. Exato. Ele falou, ó, coração servil. E aí ele me deu o texto, aquele que quer ser grande, seja crescível. E as pessoas querem crescer na vida. Amém. Como é que é o caminho? Servir ao Senhor. E o outro ele falou, vida de santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Amém. E são pilares que sustentam a nossa vida, nossa igreja até hoje. Glória Quando a Deus. pessoa chega assim, pastor, eu quero fazer alguma coisa, sirva. Ah, mas eu gosto mais disso, mas eu preciso aqui. E a gente vai ensinando a pessoa a importância de você servir e o Senhor vai revelando qual é o ministério. Eu não sonhei em ser pastor quando eu comecei a estudar a palavra. E eu até achei, não. E quando o Senhor começou a falar comigo, eu, de fato, falei, não, isso não é para mim, não. Mas o Senhor, ao longo do caminho de servir, Ele foi revelando. Foi revelando. Sim. E foi confirmando dentro de mim. Eu sou pastor porque Deus chamou, não porque eu escolhi ser, nem porque eu busquei. Eu estou querendo um título, alguma coisa. Não, eu quero pregar a palavra e ajudar a pessoa a ser transformada. O caminho que o Senhor me disse nesse tempo é o pastoreio. Exato. Amém. A gente, posso falar, né, dessa forma aqui, a gente também foi escolhido para ser líder dos jovens, por isso estamos aqui nesse Jovens na Visão, nesse podcast Pode na Visão, e também não sonharia com essa liderança de jovens. Juro por Deus, olha, eu vou falar a assim verdade. mesmo. Aí quando a gente tava ali parado, os jovens veio e falaram assim, ó, vocês vão ser nossos líderes de jovens. Eu falei, misericórdia, Já tem falamos certeza? com pastores, Já só falta falamos. vocês toparem. E tá tudo certo, só falta vocês. Aí eu falei, Senhor, é isso mesmo? Obrigado, então tá tudo certo. Bom, falando dos jovens, qual conselho, pastor, o senhor daria para eles? Porque o jovem, ele se confunde muito. Nós estamos falando sobre chamado aqui. Sim. Ele se confunde muito qual é o chamado dele, o que ele vai fazer. E muitas das vezes ele até sai um pouco do caminho por não se encontrar. Sim. E passando por alguns desafios e retornando depois, sendo que as coisas poderiam fluir mais fáceis. Sim, sim. Qual conselho o senhor daria para ele? É você primeiro? Olha, eu acho que uma das coisas que eu vi e vejo até hoje na vida dos jovens, primeira coisa, não andar ansioso. Amém. Porque assim, qual é o seu chamado? Eu sei que essa pergunta às vezes fica batendo. Qual é o meu chamado? Eu quero saber meu chamado. Eu quero ministério. Bom,
Um primeiro ministério que todos os que nasceram de novo foram chamados é da reconciliação. Amém. Porque eu creio que o Senhor vai revelando à medida que a gente vai ficando cada dia mais pronto, Ele vai confirmando coisas. Então eu não esperaria o Senhor me dizer, o seu ministério. Eu pensei algumas vezes que eu ia atuar na música, mas não demorou muito para perceber que a graça e o talento não estavam ali, ainda que eu ame música. Sim. E no diaconato, no louvor, na mesa de som, eu sempre pensei, o Senhor acho que tem alguma coisa com isso, mas eu nunca andei ansioso. Então, assim, eu creio que não andar ansioso em descobrir o chamado é um dos principais caminhos. Amém. Amar a Deus, obviamente, Sim. porque tem coisas que a pessoa vai fazer, jovem especialmente, você jovem que está nos ouvindo, estude a palavra. Amém. A palavra é o fundamento, é o alicerce. Então estude a palavra, ame o Senhor e não ande ansioso. Amém. Eu até mostrei para dizer claramente porque eu tenho visto isso. Porque o Senhor vai confirmando, Ele vai revelando. Como que Ele vai revelando? Eu atuei nessa área, eu atuei naquela área. E de fato a área que Ele me chamou depois, nos últimos 17 anos, foi o pastoreio. Mas eu não pensava nisso. Mas Ele vai confirmando. Então eu creio que andar ansioso corre-se o risco de entrar antes da hora. Eu tive um pastor que me dizia assim, Francisco, nunca entre antes da hora, num chamado, seja ele qual for. Porque o Senhor sabe a hora que nós estamos na visão de Deus capacitados, ainda que a gente não se veja. Mas o Senhor sabe, é agora, é a hora. E Ele nos capacita e dá graça para aquilo. Então eu creio que assim, estudar a palavra, amar ao Senhor, servir ao Senhor em alguma coisa. Eu penso que a pessoa que serve, ela vai começando a vivenciar o que é o Evangelho. Amém. Quem vai receber alguém como um jovem, vai receber Sim. outro jovem, Sim. já vai ter que receber no amor, vai ter que se identificar e levar para a palavra. Então Sim. eu creio que isso é a chave que eu vejo para os ministros, que eu vejo que estão com melhor condição de maturidade espiritual. Sim. Não andar ansioso. Não andar, eu quero entrar, eu quero o chamado. Isso. Faça um chamado de pregação do Evangelho. Sim. Ministério da reconciliação para todo crente. Amém. É isso aí. Ah, mas eu não sei falar. Sabe? Só basta estar Porque cheio. eu não preciso pregar sim. como outros pregam. Aham. Mas se eu falar, e aí, mano? Legal, firmeza? Cara, Deus te ama. É Amém. pregação. Sim. Pode ser usado de uma outra forma. Um pode ser mais eloquente, outro pode ser diferente. Sim. E o diferente não é um problema. Eu creio que assim, quando a gente ama a pessoa ao ponto de levar a palavra e o amor, já começa a manifestar o que vai começar o nosso ministério. Porque seja a posição que a pessoa tenha, ou o dom ministerial, se ela não entender que tem que falar do amor, do perdão e da salvação, eu creio que não estaria fazendo plenamente o chamado do Senhor. Sim. É muito fácil para mim, né? Algumas coisas, porque os jovens, eles têm um problema que não deveria existir, aquela coisa da comparação. Então, se o amigo faz, eu também faço, eu também quero fazer. Isso é uma coisa que vai confundir. Sim. Aquilo que Deus tem para nossa vida, a gente vai desenvolvendo sem até perceber que já está atuando, Amém. né? Sobre a minha vida existe a unção profética. Amém. Mas lá atrás, quando eu comecei a ser um canal do Senhor para entregar uma palavra muito específica, eu não sabia que eu seria uma profetisa. Mas aquilo foi acontecendo espontaneamente, veio naturalmente. As pessoas começaram a me chamar de profetisa e eu dizia assim, eu não sou profeta coisa nenhuma. Eu não, isso é coisa, não. Então, as coisas vão acontecendo de uma forma natural. Então, se o amigo, olha lá, ele agora já é líder do louvor. Sim. Glória a Deus. Talvez, né, você jovem, você não vai ser líder do louvor, nem líder do diaconato, nem líder, mas você vai pregar a palavra de Deus. Amém. Em qualquer lugar, com púlpito ou fora de púlpito. Amém. E você vai ser muito bem sucedido. E com esse estudo, né, só para complementar tudo isso, quando o senhor falou assim sobre
o jovem não ser ansioso, mas se encher da palavra. Exato. Estudar a palavra, né? Sabendo que são professores do Rema, eu sou Rema Lapa. É importante falar para os jovens que estão nos ouvindo aqui que qual a idade mínima, porque às vezes o jovem fica confuso com isso. Qual é a idade mínima que eu posso fazer o Rema? Sim. Né? Porque assim, teoricamente eles vão estar estudando. Uma coisa que eu tô vendo lá todos os dias no Rema é que palavra poderosa. Como te enche. Como você fica ao ponto de transbordar, que você quer encontrar qualquer pessoa na rua e ao mesmo tempo o mínimo de brecha que aquela pessoa te der, você já fala de Deus para ela. Então você já fala de Jesus e assim vai indo. Qual a idade mínima? 16 anos, né? E olha que interessante, porque antigamente o Rema só entrava a partir dos 18 anos. Foi feito um estudo nos Estados Unidos que os jovens, uma faculdade, quando eles entravam na faculdade já com os 18 anos, o índice de desvio, os jovens se desviavam. Sim. Por quê? Porque eles não tinham uma base sólida da palavra que firmava ele, porque você vai estar entrando num campo minado, tem de tudo. Sim. Então, eles não tinham aquele preparo da palavra. Então, por isso, passou a ser 16 anos, Amém. que é o tempo que eles estão se preparando para ir para a faculdade. Sim. Então, no lugar deles serem influenciados, eles passaram a ser influenciadores. Oh, glória a Deus. E o índice, assim, e foi comprovado de que fizeram uma nova pesquisa. O índice de jovens que desviaram depois que entraram na faculdade, depois de formado no Rema, diminuiu, assim, quase 40%. Então, assim, valeu a pena. E é uma coisa que eu falo, né, para você jovem, procure um Rema perto da sua casa. Tem no Brasil inteiro, praticamente. Procure um Rema que vai fazer você chegar lá no horário certo. Você vai estar com a turma certa. Não deixe para depois. Porque o que ele falou, meu Deus, com que idade? Eu fui fazer o Rema, estava com quase 40, mais de 40, não? Era 40 e tantos anos. 40 e tantos anos. Mas quanto tempo eu perdi? Porque eu poderia ter me aperfeiçoado mais, ter conhecido muito mais do Senhor e quem eu sou. Amém. Porque o Rema ali não te ensina só quem Deus é quem você é. Amém. Amém. E o que eu queria pedir para vocês, né? Vocês são um exemplo de liderança, de pastoreio Amém. para nós. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os líderes dessa igreja. Como vocês podem... Uma dica pra gente. Verbo da Vida Limão, né? Nós temos 3 anos, então a gente tá... Começamos a dar os primeiros passos, né? Não vamos falar mais engatinhando. Agora a gente já tá começando a dar os primeiros passos. Mas é muito bom, né? Sermos aconselhados e direcionados por vocês. Olha, eu vou falar, para mim, a maior importância de eu liderar um povo é amá-lo incondicionalmente. Amém. Por quê? Porque você vai ser decepcionado, você vai ser abandonado. Tudo que Jesus passou, nós passamos. Então as pessoas dizem, Tereza, o que foi assim que mais te chateou no ministério? Eu vou dizer, o que com certeza chateou Jesus. O abandono, a perseguição, a decepção, as frustrações. Então, como líder, né, uma coisa que a gente precisa é ter uma blindagem. Blindar o nosso coração. Amém. Porque nós estamos ali para cumprir uma missão que é de Deus, né? Os liderados não são nossos, eles são de Deus, o povo é de Deus. Né? Eu me sinto muito mãe, eu sou muito mãezona, né? Muita gente me chama de mamatê, porque eu me vejo como mãe. Mas no começo eu não tive esse cuidado de blindar meu coração. Então acabei machucada, entristecida. Mas quando eu entendi que assim, se Jesus passa
passou, e ele suportou, e ele amou, e ele perseverou até o fim, eu também posso. Sim. Então, assim, não tenha expectativa de que você está diante de alguém perfeito, porque nós mesmos não somos. Sim. Né? Nós estamos diante de alguém liderando uma pessoa que ela está no caminho da perfeição como nós. Sim. Então isso para mim, eu acho que é a chave para você ser um líder de sucesso. Amém. Blinde seu coração e ame incondicionalmente. Amém. Eu, complementando o que ela falou, realmente, amar e amar e amar. Especialmente o que a Teresa falou, a Bíblia diz Os três que pilares, os três sobretudo, a Bíblia diz que sobretudo que devemos guardar é o nosso coração, entendendo que nós fazemos para o Senhor. E como a Teresa disse, nós temos essa clareza, a ovelha não é nossa. Nós cuidamos das ovelhas do Senhor. Agora, eu penso que como líder, a primeira coisa, ou entre outras coisas importantes para um líder, é a submissão. Porque é com o exemplo que a gente vai ensinar. A gente ensina muito mais com exemplo de vida do que com muitas palavras. Exato. Eu lembro uma vez eu vi uma frase assim, o seu exemplo falou tão alto que eu não escutei as suas palavras. Então, o exemplo de submissão, entendendo a visão do ministério, entendendo o direcionar de um pastor. E o pastor, ele não dá instruções porque ele acordou de manhã e teve uma ideia da própria cabeça, um insight da própria cabeça. Ele tem planos e propósitos. Sim. E nem sempre nós conseguimos entender tudo que o Senhor mesmo quer fazer. Amém. Então, assim, a submissão e o amor são chaves. Agora, a liderança, por exemplo, é o que fundamenta. É o fundamento. Outra coisa, não julgar. Porque muitas vezes nós falamos do evangelho, falamos do amor, a pessoa entende tudo e vai embora. Aí diz assim, puxa, mas será que ficou alguma coisa daquilo que eu falei? Eu creio que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Amém. Talvez não vemos, mas essa pessoa lá na frente pode frutificar. Sim. Paulo plantou, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Sim. Então eu creio que quando você lança a semente da palavra, já é uma coisa importante. Às vezes a gente vem só regar uma palavra que já foi semeada no coração daquela pessoa e a gente vem fortalecer. Mas eu creio que quando a gente não julga, a gente motiva a pessoa a avançar nas coisas de Deus, porque cada um tem o seu jeito, o seu estilo. Então quem somos nós para julgar? Eu acho que tem que ser assim. A gente tem princípios na palavra. Sim. E o princípio da palavra não é julgamento, é instrução. Sim. Agora, também como Teresa, eu me sinto como pai. E como pai, a gente tem que amar incondicionalmente. Sim. Orientar com toda a nossa capacidade e conhecimento. Mas também corrigir quando é necessário. Exato. Mas não por julgamento, mas por princípio. Olha, isso não é um princípio da palavra. Uma coisa que sempre nos ajudou é a palavra de Deus diz. Mas eu não concordo, mas a palavra de Deus diz isso. A pessoa pode não gostar do que eu estou falando, mas o que eu estou falando é a palavra. Tá dentro da palavra. Tá Tá alinhado com a palavra, né? Fique com a palavra, porque a palavra é a nossa garantia, que a gente não está dando opinião. Amém. Aí eu penso o que, eu acho o que. Eu tive minhas experiências, Teresa tem a dela, vocês têm a de vocês, mas o que a palavra de Deus diz? Sim. Eu creio que isso é chave para um bom líder. Pra fluir, pra voar e ir embora, né? e blindar o coração. Sabia que teve muitas vezes eu fiz uma oração pra que Deus olhasse pro meu coração como ele olhou pro coração de Davi. Sim. De fato, há muitas orações que eu fiz. Eu falei, pai, se o Senhor falou que Davi é segundo ao seu coração, eu também quero meu coração assim. Porque é a maneira que eu vou conseguir servir mais. Isso. E é o que me motivava, sabe? É o que me deixava contente também por tudo isso. E vendo dessa forma, eu vejo isso nos jovens. Acredita que, tipo, quando eu ganhei essa oportunidade de liderar os jovens, o coração deles me fascina. Amém. Sabe? Eu vejo de uma forma que eles são uma locomotiva sem freio, de todo quanto é tipo de ensinamento que você pode dar através de Cristo Jesus. Você vai ensinando, eles vão fazendo, eles vão se atropelando, eles vão mais com o coração, sabe? Com o coração disponível. Aqueles jovens valentes. Você fala assim, a nossa mídia hoje,
é montada de jovens. Só feita por jovens. Nosso podcast hoje aqui, nós estamos começando a apresentar, mas dentro de alguns minutos os jovens vão continuar eles, porque eu vejo dessa forma. Nossa geração é uma, a geração dos nossos pais foi outra, Isso. a geração dos nossos avós são outra, dos nossos netos outra, dos nossos filhos outras. Então, no momento, os jovens deles, se eles tiverem um bom caminho dessa mesma liderança, a qual vocês falaram, né? E o coração disponível para servir, vou falar assim que o céu é o limite para essa galerinha, essa geração, essa geração Z, né? Essa geração Z. Mas tem uma coisa que eu acho que todo líder de qualquer departamento tem que também ter em mente: novas conversões, Amém. alcançar o perdido. Amém. Em qualquer departamento eu para ter oportunidade. Porque eu posso fazer isso na minha vida, no meu cotidiano, Sim. no meu trabalho, aonde eu vou. Nunca perder. Ah, mas tá bom esse grupo, mas o Senhor não tem só para esses. Né? Então, essa ousadia, essa sede de pregar o evangelho para nós e chegar a apresentar o Senhor para que novas criaturas nasçam de novo, eu creio que está na mente de todo líder de sucesso. Uma outra coisa, só para encerrar, eu outro dia ouvi uma frase de um grande empresário que já foi presidente de diversas empresas. Eles perguntaram a ele: como é que você faz para selecionar as pessoas ou troca pessoas quando você chega? Olha, eu procuro pessoas que têm o mesmo mindset, o mesmo pensamento. 1 Coríntios, ele não citou, mas eu logo lembrei de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que pensem todos a mesma coisa. Amém. E tem a mesma disposição mental. Mas ele diz: mas eu entendo que tem opiniões diferentes e tem pensamentos diferentes. A mente é uma só, o espírito é um só. Amém. Mas eu posso ter expressões diferentes, eu posso ter pensamentos mas quando a gente tem a mesma mente de Cristo, mas ela gosta de mais verbalizar, ela é mais sorridente. Eu já sou menos sorridente. Mas assim, nosso propósito é o mesmo. Sim, Amém. Nossa visão é a mesma, o espírito é o mesmo. Amém. Então não fique, mas ele tem uma opinião diferente. Mas tem a mesma mente, é a mente de Cristo. Então pode ser que nós alcançamos o objetivo de formas diferentes, Sim. mas todos são para o Senhor. Glória Amém. a Deus. E eu já quero deixar um abraço para os jovens da Lapa. Olha! Sim. Segue a gente no Instagram, a gente Move, a gente já compartilha. teve lá com nossos jovens também. E já quero fazer o convite para os líderes de jovens do Move e os jovens do Move virem participar aqui com essa troca de experiência. A gente aprender um pouquinho com eles também. Claro. E falando em jovens, os jovens que são flechas, que vão mais longe do que nós aqui, vamos trazer nossos jovens para cá? Vamos lá. Vamos trazer, então, fiquem com os nossos jovens agora. Eu quero agradecer muito, Pastor Francisco, Tereza, Deus abençoe ricamente vocês, porque para nós foi muito importante. Foi um tempo com Deus sensacional. Amém. Nós passamos o tempo e nem percebemos de tão alegre, leve, daquilo que a gente está fazendo aqui com vocês. Obrigado de coração. Obrigado, pastor. Obrigado. Verbo da Vida Lapa ama vocês, ama essa visão. E no que nós podemos contribuir e cooperar, eis-nos aqui. E amamos vocês, amamos essa igreja maravilhosa, os pastores de vocês são muito bem cuidados, né? Amém. E eu tenho certeza que vocês já são um sucesso. Amém. Como líderes e vão ganhar muitos jovens, porque a unção está sobre vocês. Amém. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Amém? Amém. Fiquem com os nossos jovens aqui, viu, pessoal? E aí, galera, a gente voltou para mais um episódio. Hoje estamos com o pastor Francisco e com a Tereza. E a gente vai começar fazendo as perguntas já. Aí a gente quer saber como é o relacionamento de vocês com os jovens da igreja Lapa. Uau, maravilhoso. Eu me sinto jovens com eles. Às vezes o Fran fala: ei, menos, você não tem a idade deles. Mas eles são bênção, são garotos e as meninas poderosas, maravilhosas. Então, nosso relacionamento é de amizade e mesmo de pai e mãe. Que legal. Né, eu corrijo, já terminei namoro, já fiz isso. Eles chegam com as novidades aí, né, do namorado aqui, namoradinha ali. Se eu não tenho paz e alegria no meu coração, meu joelho fica no chão e eu tô lá, olha, até que eles buscam em Deus e acaba, né, se é de Deus mesmo, casam. E os nossos jovens tem uma coisa, eles casam muito cedo. Sério?
Eles não namoram muito, é uma coisa que, assim, acontece... eu não sei se tem alguma coisa a ver com a unção, mas eles casam muito rápido. Então, e jovens, né? Então, é assim, mas eu acho que é um pouco disso, né? Da gente ser muito paizão, mãe mesmo, e a gente tá junto em tudo com eles. Apesar de ter um líder maravilhoso, né? Bruno é fantástico. Bruno e Ana. O Bruno acabou de casar, né? O do líder também. Acabou de casar com 30 e poucos anos. Nem vou falar a idade dele aqui, né, gente? Mas ele já passou dos 30. Esperou a esposa certa para casar. Então, assim, é esse relacionamento muito de amizade mesmo. Isso é maravilhoso, né? Pra construir um ambiente bom, assim. Muito E eu legal. creio que uma coisa que ajuda a gente a curtir as coisas dos jovens. Sim. Eu já passei dos 30, já passei dos 40, já passei dos 60. Mas, assim, gostar da força, da alegria, do movimento do jovem, eu creio que é fundamental para o pastoreio. É não ver aquilo como, eles estão atrapalhando. Não, pelo contrário. Jovem precisa de movimento, precisa de propósito, o que eu chamo de bandeira. E a bandeira é o Senhor e a palavra. Então, assim, eu me alegro com as coisas deles. Quando eu posso, eu brinco junto. Sim. Né? Eu jogo ping-pong com eles. Ai, que legal. Eu até penso que eu jogaria bola, mas infelizmente o Senhor não me agraciou com essa habilidade. Mas eu curto as coisas deles. Isso é o que motiva eles saberem assim, o pastor está se agradando de como nós estamos conduzindo as coisas. Sim. Como pais, a gente sempre vai dizer, olha, cuidado, né? Cuidado, Exatamente. não ande ansioso no namoro. Sim. Né? Alguns jovens vêm, pastor, mas não é melhor casar do que viver abrasado? Eu falei, depende, porque o abrasar, quando você está com frio, você não vai esquentar a mão assim? Como é que esquenta a mão? Fricção. Então não faça tanta fricção ao ponto de andar ansioso o tempo certo, a pessoa certa. Não tenham pressa de casar, mas quando encontrar a pessoa que o Senhor confirmar no coração, é a pessoa certa. Sim. Então, eu creio que nos alegrarmos com as coisas deles é um bom caminho para um pastoreio, motivá-los a ser criativos, a ser jovens, mas também andar nos princípios da palavra. Amém. Agora a pergunta é sobre o rema, tá? Uma boa Sim. pergunta. A gente queria saber, pra vocês, no ponto de vista dos dois, como que é o engajamento dos jovens ao decorrer dos anos dentro do rema? Nossa, dentro do rema, eles crescem por causa que eles estão sendo ensinados pela palavra, e ela abrange, a palavra de Deus abrange todas as idades. Sim. Um bebezinho, nós temos o berçário. Um bebezinho, 5 minutos da pregação da palavra, eles ficam atentos. Passou de 5 minutos, não chama mais a atenção deles. Pro rema, o rema ele é tão dinâmico, né, que ele alcança o jovem de 16 anos, como ele alcança a idosa. Nós tivemos uma idosa de 79 quando entrou. 80. Caramba. 80. Ela entrou com 79, se Ah, formou sim. com 80. Ela se formou. Então, assim, o rema, quando ele vai... Eu não sei, eu acho que eu não encontro palavra para dizer o que o rema faz na vida de um jovem. Sim. Porque é algo tão forte, tão impactante, que transforma a vida dele. E eu creio que é revelador. Porque o jovem, ele quer se encontrar. Né? O adolescente, ele ainda está assim, tentando se encontrar. E um 16 anos ainda está na categoria do adolescente. Mas mesmo que tenha depois, um pouco mais, 19, 20, 21 anos, eu acho que quando a pessoa começa a estudar o rema, o jovem começa a estudar no rema, ele começa a se encontrar, ele começa assim, eu entendi. Sim. Talvez buscas que ele já tentou desde de quando era criança, adolescente, assim, agora eu entendi. Porque há uma unção no rema para colocar princípios de fé da palavra, como Teresa muitas vezes fala assim, ele vai se encontrar em Deus. E eu creio que isso é muito motivador. Eu vejo os jovens muito animados com o rema. Eles não ficam desanimados, pelo contrário, eles dizem assim, uau,
Era isso que eu queria Sim. para buscar mais no Senhor. Entendendo, por causa da unção, aquela palavra que talvez de uma forma ou outra de explicar não ficou tão clara para eles. Verdade. Eles entendem no espírito, na alma e, obviamente, o corpo age E correspondentemente. eles fazem, eles criam grupos no Rema. Então, assim, é maravilhoso. São 2 anos convivendo juntos. Nossa, na hora da separação, na hora que termina a formatura, tudo eles estão lá. Meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Queremos continuar juntos. E o mais maravilhoso no Rema é que são todas as denominações. Sim. Então, eles conhecem as pessoas de várias igrejas, várias denominações. E isso é uma coisa mais linda do Rema, uma das, né? Porque todo mundo se junta numa só visão, num só foco, aprender mais de Deus. Sim. Isso é maravilhoso. Aqui na né? igreja a gente tem 2 jovens, que é a Ana Júlia e o Pedro. O Pedro faz lá com vocês. O Pedro já adora você. O Pedro tem 18, vai fazer 19, e a Ana fez 17. Eles amam. Sempre falam. Ai, o Pedro que faz lindo. junto com o Lelê, né, Lelê? Glória a Deus! Uma coisa boa, assim, o jovem, ele já foi exposto a alguns ensinamentos, mas não tem aquela mente tão enraizada. E eu penso que é muito bom o jovem estudar a palavra, porque ele vai aprender coisas que vão afetar toda a vida dele. Eu fui fazer o Rema, eu tinha 36 anos. Acho que 36 para 37. Então já tinha muito ensinamento errado, já tinha muitos pensamentos enraizados, que a Bíblia chama de sofisma, sobre, não, eu quando ouvi as aulas pensei, não é assim não foi assim que eu aprendi de onde eu vim. Mas o professor sempre levava na palavra, mostrava 2, 3, 4 textos, eu me surpreendi, eu falei assim, mas isso já estava aqui, eu não via. E é muito bom quando a gente é ensinado certo, ou dos princípios de Deus e fundamentos desde o começo na vida. Eu vejo que tem muito mais chance. Como o pastor de vocês e o líder de jovens de vocês creem, eu creio que os jovens vão muito mais longe, vão muito mais alto, vão muito mais rápido do que a minha geração já foi. Mas por quê? Porque já começaram antes a conhecer de Deus, do princípio correto, que Deus é amor, mas Deus também é perdão. Sim. Deus é justo, mas Ele também tem misericórdia. Então são princípios que vão afetar a vida inteira. E quanto mais cedo, muito mais base para a vida. Sim. Seja profissional, seja ministerial, seja na família. Então eu acho assim, os jovens, eles se empolgam. Eu vejo os jovens muito empolgados. Nossa, eles Uau, eles olha são o os que eu barulho, aprendi. eles são o barulho do Rema. O Isso é barulho muito bom. santo. Isso é muito bom. E como você disse, né, que, tipo, antes você tinha alguns pensamentos que não eram igual à palavra. Meu pai mesmo, ele fala, quando ele entrou no Rema, ele ficou, tipo assim, como isso daqui tava dentro da Bíblia e eu não sabia. E eu acho isso muito importante, principalmente pra gente que tá nesse momento da vida, a gente realmente aprender a palavra do jeito que ela é. Com certeza, mas todo mundo passa por isso. Sim. Tem versículo, eu no Rema, eu dizia assim, gente, mas onde estava? Ele não deve estar com a mesma Bíblia que eu estou. Não é possível que eu não tenha visto essa. Então, isso é muito importante. Sim. Mas por quê? Porque Rema quer dizer a palavra revelada. Sim. Então, revelações chegam e você está ali conferindo. Né? É tão bom isso. Aquele povo de Bereia disse que eles eram tudo de excelência, porque tudo eles conferiam. Sim. Porque, na verdade, às vezes a gente não tinha esse hábito de conferir na palavra de Deus. Você vai num culto, às vezes não leva a Bíblia, às vezes você não... Você está ali, ouviu uma palavra legal, coisa boa, nossa, gostei do que foi dito. Mas, assim, não é isso só. Sim. Você tem que conferir o que você está ouvindo. Você tem que pegar aquela, mas é isso mesmo? Porque existe um contexto e ele não pode sair do contexto. Sim. Um versículo fora de um contexto vai fazer você errar. Sim. Né? Então é muito bom para os jovens. E outra coisa que eu vejo também, o Rema, o quanto ele dá de suporte para uma vida profissional. Você não pode chegar numa empresa e você ser insubmisso, por exemplo. Sim. E o Rema te ensina sobre submissão. Então, o jovem já chega preparado
para lidar com aquele chefe, com aquele colega, que nem todos os dias tá num bom humor, né? Então ele já sai do rema pronto também para uma vida secular, uma vida profissional. Verdade. E eu acho que isso é muito importante. Uma das matérias que mais me impactou quando eu estudei no Rema foi conhecer o caráter de Deus. Nossa, sim. Porque havia um pré-conhecimento e julgamento que Deus era um carrasco. Deus é justo, Deus é juiz, mas ele é justo Sim. juiz. Mas Deus é amor. É. E ele vai nos dando todas as oportunidades para que nós nos arrependamos dos nossos erros, pecados, pensamentos, porque assim, ele não quer condenar. Jesus disse, eu não vim para condenar, Sim. eu vim para salvar. E o caráter de Deus, quando eu comecei a entender, eu falei assim, uau, conheci que ele é o meu pai. Né? Não é um Deus que está sentado num trono, esperando eu errar. Ele está lá, filho, esse é um bom caminho, através do Espírito Santo. Então isso para mim foi revelador, conhecer o caráter de Deus. Sim. E eu tenho uma matéria que a Teresa citou, que é submissão e autoridade, ela tem esse nome, submissão e autoridade. Mas para mim ele soa como o caráter do cristão. Sim. Porque uma das revelações do caráter é essa pessoa entende que existe alguém que tem uma instrução que vai nos abençoar. Então a submissão vai mostrando muito o nosso caráter. Sim. Se nós achamos que nós somos melhor do que os outros, então a matéria chama submissão e autoridade, mas eu creio que é um ensinamento para nós ajustarmos nosso próprio caráter. Sim. Descobrir que ele cura, É. né? Descobrir que ele é amor, descobrir que ele não tem nada contra a gente prosperar, mas tem um propósito correto. Então, para mim, o Rema mudou a minha vida. Eu já estudava a palavra há 9 anos, mas quando eu cheguei no Rema, houve como a senhora Teresa falou, minha vida familiar melhorou, minha vida profissional melhorou, minha vida ministerial decolou. Eu, assim, amei a palavra e continuo amando até hoje. É isso aí. Bom, então vocês esperem a gente, tá? Porque um ano e meio, 2? É, uns 2 anos. Uns 2 anos a gente tá lá com vocês. Olha Deus. aí, Tá bom, ô Glória! E a gente quer saber um momento marcante de vocês com os jovens. Um momento que vocês têm marcado com os jovens. Ai, meu Deus, são tantos. São tantos momentos com eles, mas um momento que assim que mais me mexe comigo é quando eu os vejo orando. Sim. Eles quebrantados diante do Senhor. Sabe, para mim assim me marca, porque eu vejo aquelas lágrimas de amor, Sim. aquelas lágrimas de ele é meu pai. Então esses momentos que eles estão assim, quebrantados diante do Senhor, me marcam muito e dizem para mim, está valendo a pena cuidar deles. Sim. Para mim, assim, eu praticamente fico muito tocado quando eu faço um casamento de um jovem. Nossa, sim. Porque assim, eu casei, eu fiz o casamento, eu ministrei o casamento do meu filho mais novo. E aquilo eu tive que buscar no Senhor forças para me equilibrar, porque tinha a palavra, tinha a unção, mas também tinha emoção. Sim. Então, quando eu vejo um jovem casando, eu vejo, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de ajudá-lo nessa nova fase da vida. Né? E aí, ele não vai deixar a igreja, muitas vezes, na maioria das vezes a esposa vem para congregar junto, mas assim, é como se tivesse uma nova fase na vida dele, como foi com o meu filho. Ele casou e foi morar na casa dele. E assim, deixou de ser desculpa usar essa expressão, um bebê, para se tornar um adulto. Sim. Então isso para mim toca muito. A outro momento é do batismo, Nossa. porque é uma decisão. Exatamente. Eu lembro do meu, marcante. Então quando eles tomam a decisão, eu entendi, e eu quero esse renovo, seguindo o modelo de Jesus, aquilo marca muito a minha vida e eu me alegro demais ao vê-lo tomando a decisão. Eu aceito o Senhor e eu entendi que o batismo é um caminho para confirmar aquilo que já tenho no coração. Amém. Para mim é muito marcante. São coisas Amém. maravilhosas, né? Muito, muito. Agora a gente só vai finalizar. Já que o Lele já adiantou o processo, a gente vai falar pra vocês falarem alguma coisa pros jovens que estão assistindo. Vocês querem falar mais alguma coisa pra eles?
Eu queria falar algo sobre o namoro. Eu tenho uma frase no meu coração para eles, né, para os jovens. Não fiquem caçando. Se deixem ser achados. Porque o maior problema do jovem é ele ficar caçando, buscando. Você não tá deixando dessa forma Deus operar, Deus fazer. Mas quando você é encontrado, é diferente. Porque existem os encontros divinos. Os encontros divinos são marcantes, são os encontros de Deus. Pode demorar um pouquinho, pode até ser um pouco mais demorado o processo, mas, né, falando para vocês, né, meninas, já fica a dica. Sim. Se deixem ser encontradas. Amém. Porque existe o encontro divino, é real. Então, não tem, mas na igreja, porque os jovens falam muito isso, né? Mas na minha igreja não tem, assim, não tem ninguém. Não, mas se não estiver, ela vai chegar. Sim. Ela vai chegar, ele vai chegar. Agora, pode ter certeza que esse é o melhor caminho para um namoro de Deus. Amém. E eu tenho para mim, como eu mencionei antes, conversando com o líder de vocês, nós temos 3 filhos, homens. Eu tenho mais uma filha, uma menina. Então, todos já são casados, todos têm filhos. Mas uma coisa que eu vejo que ajudou muito eles, e um texto da Bíblia: buscai em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça. Yes. Então, isso está sobre todas as demais coisas. É. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que eu quero dizer com isso? Nunca negocie a vontade de Deus, o plano de Deus, a palavra de Deus. Agora, estude. Sim. Busque trabalhar. Busque ter um sucesso profissional, familiar, ministerial, porque isso vai dar uma base para uma vida melhor e saudável no futuro. Então eu penso assim, jovem, estude. Estude, mas nunca coloque a ciência ou estudo acima da palavra de Deus. Amém. Exato. Eu creio que o equilíbrio para um jovem é muito importante. E Né? uma Ele coisa- entender que eu tenho que ter uma vida profissional de sucesso, mas nunca isso pode ir contra os princípios de Deus para alcançar o sucesso. Amém. O sucesso não está fora dos princípios. Dentro dos princípios de Deus, a gente tem sucesso profissional. Amém. Estuda- Ministerial, servindo. Servindo. Jovem, sirva. Nós temos um casal que casamos e eles estavam os 2 servindo, já estavam na igreja há mais de quase 2 anos, estavam um dia servindo numa reunião de casais. Solteiros, eles Solteiros servindo, aí um olhou para o outro olhou para um, mas os 2 estavam servindo. Sim. Então, quer ser encontrado, como Teresa disse, sirva ao Senhor. Amém. E certamente a pessoa vai ver. Essa pessoa já serve ao Senhor, não veio começar a servir por minha causa. Para aparecer. Já fazer isso por amor. E outra coisa, né? Estuda a palavra, mas estude também, jovem, Sim. um outro idioma. Hoje, o mundo secular, né? Profissional, estou falando do profissional. Hoje é muito importante você ter um outro idioma, você falar um outro idioma. Então, há tempo para tudo. Há tempo para você servir, há tempo para você estudar a palavra de Deus, há tempo para você estudar um outro idioma. Por quê? Porque o mercado de trabalho está muito competitivo. Então, é necessário hoje. Nós muito pelo contrário, somos super, hiper favoráveis. Façam a faculdade, estudam outro idioma e junto com tudo isso, você vai ter tempo para o Senhor, você vai ter tempo para servir o Senhor, você vai ter tempo para namorar, porque há uma graça sobre o jovem, tanto é que a Bíblia diz que o jovem é a força da igreja. E eu não imagino um jovem forço sem uma graça. Então há uma graça para tudo isso. Amém. Bom demais falar com vocês, Estudar meninas. outras línguas abre não só para o profissional, mas para o ministerial. Sim, ministerial de também. ministrações, de receber de conteúdos em outras línguas. Sim. Pelo menos um. Bom seriam 2 idiomas. Sim. Bem falado.
É. Que bom estar com vocês, honra é meninas. Vocês são né? lindas. Ai, obrigada. Privilégio. E continua nessa força Amém. Pode e deixar. ousadia. Gente, Muito é isso. obrigada. Muito obrigada, de verdade. Vocês são incríveis, não tem nem o que falar. Tô até sem palavras, tô até com vergonha. Gente, é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham ficado até aqui, tá? Fiquem sempre. A gente vai aparecer de novo. Não esqueçam de curtir, se inscrever aqui com a gente. Deixa um As nossas redes comentário. sociais. Comenta bastante. Siga nossas redes sociais. Sigam o Verbo da Lapa também, tá? Não se esqueçam. Sigam os jovens de lá. Acompanhem, porque, né? Tem que ser forte em tudo, né? Aqui vocês chamam de Jovens na Visão. Jovem na Visão. Jovens na Visão. Nós chamamos Move. o Move. Sim. Jovens em movimento. Móveis em incrível. movimento. Curta, siga nas redes sociais, Verbo da Vida Limão. Os jovens, vocês são a força. E essa questão da mídia social é muito importante. Sim. Então curta mesmo. Se inscreva no canal. Sim. Exatamente. Faça a sua parte. Porque elas já estão fazendo a parte delas. Os jovens estão fazendo a parte delas aqui. Faça a sua parte onde você estiver. Exatamente. Amém, viu, gente? amém. Muito obrigada. Falou, tá falado. Obrigada.